diria eu. Continuando aqui a falar de discos, como nós já falámos também aqui no podcast, na loucura do mining ou do plotting, como eles chamam, da moeda digital Xia, não é? Em que muita gente começou a comprar discos SSDs e HDDs para conseguirem fazer o plotting desta moeda, não é? E serem recompensados por esse trabalho. Obviamente isto é à base do uso intensivo dos discos, não é? Porque aquilo está sempre a escrever novos dados no disco e, e essa loucura ainda continua, não é? Porque a moeda ainda existe e vai continuar a existir e ainda continua a ser interessante fazer este tipo de mining, não é? E agora surge uma notícia aqui de que na China alguns destes discos, nomeadamente discos SSD, estão a ser, digamos, recondicionados, ou seja, eles estão a pegar nos discos, estão a vendê-los em lotes, ou seja, estes devem ser grandes empresas de mining deste tipo de criptomoeda, estão a vender os discos usados em lotes a empresas que os estão a recondicionar e que depois os estão a vender novamente no mercado como novos. Isto para vermos a gravidade disto, este mining ou este plotting de Xia pode destruir, por exemplo, um SSD, como eles falam aqui na notícia, em cerca de 2 meses. Eles até falam em menos de 2 meses. Ou seja, estar a aparecer discos destes no mercado a serem vendidos como novos, isto é muito mau, não é? Até porque o utilizador acha que está a comprar algo novo, provavelmente até está a comprar algo um bocadinho abaixo do preço de mercado e isso vai levar com que as pessoas tentem comprar mais rapidamente e aproveitar os bons preços e na realidade estão a ser enganados porque o tempo de vida destes discos já deverá ser muito reduzido, não é? Aliado a isso, isto inicialmente só está a ser feito na China, o que parece, ainda não há indicação de que isto tenha já expandido para outros sítios, mas é natural de que isto começando a ser vendido em grandes quantidades na China, se começa a ver discos destes a aparecer na Europa, na Ásia, até mesmo nos Estados Unidos, não é? Porque certamente os preços a que estão a ser vendidos por estes miners, os discos devem ser muito interessantes e quem está a fazer este recondicionamento, não é? Isto não é bem um recondicionamento, Pois. eles falam aqui que é um renewed, não é? Ou seja, eles devem limpar os discos, verificar se os discos estão com um mínimo de performance aceitável e depois devem meter numa caixinha nova e devem selar e tudo mais e colocar à venda, não é? Por isso acredito que isto começando a aparecer aí no mercado em força, temos que começar a ter atenção onde é que compramos os discos para não sermos enganados, não é? Claro. Não, isto é preocupante, entre aspas, a questão de que a Chia começou a ser. Não é minerada, eles em inglês dizem farming, ou seja, é cultivado, quase, não é? É a partir de março. E foi a partir de 3 de maio que se começaram a fazer transações desta criptomoeda. O que quer dizer que estamos, portanto, de março para setembro passou meio ano e passado meio ano já temos discos que já foram com os anjinhos e já estão a ser revendidos pronto, nas condições que tu falaste, não é? E portanto isto faz com que comprar SSDs na net seja sempre agora um totaloto. A gente nunca sabe se vai estar algum artista com uma coisa destas por trás, não é? Ou não. Mas só bem provar que de facto isto é um destruidor de SSDs, como a gente já tinha falado em podcasts Sim, antigos. isto, as pessoas para se tentarem precaver um bocado é não comprar na Amazon, nem no eBay, nem nada, porque onde há negócios de vigarice é nesses sítios, porque é fácil uma Na Amazon, se empresa... for da própria Amazon, suponho que não haja problemas, não é? Agora, se for daqueles vendedores de terceiros, aí sim. Mesmo da própria Amazon é preciso ter cuidado, não é? Porque a Amazon não fabrica os discos e muitas das vezes não compra diretamente ao fabricante.
Epá, sim, mas eu acho que se tu comprares na Amazon aquilo tem número de série e tudo, e se tu fizeres os testes e vês que aquilo tem os claro, setores era todos isso que eu ia queimados, eles dizer. trocam, Ou seja, não há é? aqui Daí duas formas, mais da chatice. gente se precaver. É evitar comprar em lojas pequenas, em sítios como o eBay ou Amazon ou outros marketplaces que podemos estar a comprar a uma empresa qualquer que nem conhecemos. Isso é correr riscos desnecessários. E mesmo comprando noutro sítio, o ideal é chegar a casa, os SSDs têm um software sempre que é possível instalar e verificar, por exemplo, o número de horas de uso, o número de leituras e de escritas e tudo mais, e isso já indica se o disco foi usado ou não, não é? Porque garantidamente Sim. os números vão ser abismais e facilmente as pessoas vão perceber que foram enganadas, não é? Normalmente os softwares até têm um indicador bem claro e bem legível sobre a saúde do SSD, se está healthy ou se está saudável ou se já não está saudável. E muitas das vezes nos próprios indicadores smart, que é aquilo que controla a performance do SSD ou do disco duro, normalmente os SSDs têm lá uma coisa que é o Wear Level Indicator, ou seja, o indicador de desgaste exatamente do aparelho, do disco. E portanto, se esse Wear Level Indicator estiver com níveis maus, o software normalmente avisa o utilizador e chama a atenção até para ou adicionar a garantia ou comprar um novo. Sim. Os dados não estão seguros e, portanto, sim, é um bom conselho que nós podemos dar aqui. Vejam sempre isso, sempre que comprem um SSD. Primeiro para verificar que de facto é novo, depois para verificarem que aquilo que comprarem bate certo com aquilo que queriam e vão acompanhando isso ao longo da vida útil do vosso SSD, porque é sempre útil vocês saberem. Sim, até se porque de facto está a ser saudável independentemente disso, muitas das vezes os fabricantes dos discos SSD, que fornecem estes softwares também, até permitem upgrades de firmware dos discos. Mesmo que o disco não tenha qualquer problema, poderá estar a ser otimizado através de um update de firmware. Eu, por exemplo, eu tenho um M2 da Corsair, um NVMe, e já tive 3 updates de firmware do NVMe. Se na realidade eu notei alguma coisa e achei que aquilo está melhor, não posso dizer, até porque os discos já são tão rápidos que é difícil a gente notar um incremento que seja de 10 ou 15%, a gente quase não nota. Às vezes até são correções mesmo de erros. Pois é, que isso, ainda não, mas pode não às vezes nem ser problemas, pode até nem ser velocidade, performance, não é? Performance, mas ser mesmo problemas. Exatamente, evitar problemas que possam surgir. Há uns tempos atrás havia um disco, já não sei qual era a marca, agora escapa-se-me já vai há uns tempos. Mas havia um SSD que tinha um contador, portanto todos os discos, mesmo os próprios discos duros, têm um contador de horas de utilização. E havia uma marca que tinha posto, já não sei, esse contador tinha um limite de horas e ao fim, eu já não sei se era meio ano ou se era um ano, o disco bloqueava porque esse contador, em vez de ser, vamos imaginar, estou a tirar um número, em vez de ser 32 bits que permite não sei quantos milhões de horas, era só de 8 bits e portanto 8 bits é muito pouco, mas pronto, 16 bits e só dava não sei quantas mil horas e portanto ao fim dessas não sei quantas mil horas aquilo entrava num estado de bloqueio que o disco nem lia, nem gravava e portanto com o firmware atualizado antes disso acontecer não acontecia nada, não se passava nada e portanto é sempre bom ter esse software do fabricante instalado e a correr periodicamente, precisamente para verificar se há atualizações e se o nosso disco está de facto de boa saúde, porque ele vai dizendo. Porque mesmo nós em casa, se gravarmos muita coisa no disco, podemos eventualmente gastar os ciclos de escrita. É muito difícil, não é? É muito difícil. Era preciso estar a escrever todos os dias. Na maior parte das vezes aquilo tem uma taxa tipo 0,3 vezes a capacidade total do disco, ou seja, se eu tivesse um disco de 500 GB tinha que escrever todos os dias um terço disso, ou seja, 150 GB pelo menos por dia, para dar cabo dele durante o prazo da garantia do disco, mas pronto, é uma coisa que nós devemos estar atentos e ter sempre esse tipo de programas instalados, faz sempre bem.